Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Então, boa tarde. Eu, em nome da Escritório Editora, quero agradecer desde já a vossa presença aqui para a apresentação desta obra do jornalista e investigador Renato Mendes, Os Jornalistas e a Primeira Licenciatura em Comunicação Social em Portugal, 1979. Eu quero, em primeiro lugar, também agradecer ao Renato o facto de me ter dado a oportunidade de editar esta obra e agradecer também a presença do professor Dr. Adriano Duarte Rodrigues, eu vou dizer pela ordem que estão sentados, da jornalista Diana Andringa e do jornalista e professor universitário Fernando Correia. Eu quero dizer que acho que, enfim, que para mim foi um prazer enorme editar a obra e eu acho que numa altura em que, enfim, se passa tanta coisa conturbada na comunicação social, como se tem vindo a passar desde há uns anos, mas especialmente agora com estes despedimentos, etc., com esta coisa de, enfim, a discussão entre passar do papel para o digital, na comunicação social, nos jornais, que é um processo que, enfim, parece-me de alguma forma inevitável, mas que tem que ser bem discutido. Parece-me nesta altura é muito importante olhar um pouco para trás e olhar para este episódio tão crucial na afirmação de uma profissão em Portugal, do jornalismo, não é? Principalmente, enfim, relativamente ao enquadramento académico da profissão, mas também ao que isso representa depois na transposição para a prática, não é? Para a exerção, enfim, para a profissão em si. E neste sentido, acho que realmente é um olhar muito interessante e o trabalho que o Renato fez é muito profundo e muito cuidado, muito bem documentado. E, enfim, é um prazer editar este livro e vou passar a palavra ao professor Dr. Adriano Duarte Rodrigues, que poderá dizer umas palavras sobre o livro. Muito bem. Eu vou passar só o microfone, está bem? Peço desculpa, porque está a ser gravado e convém... Okay. Então, muito boa tarde a todos, em particular aos meus colegas de mesa. E antes de mais nada, para não esquecer e ficar-me logo marcado desde o princípio da minha intervenção, os meus parabéns ao Renato pelo trabalho que fez e à editora pela apresentação gráfica que eu já vi, esmerada e creio que podemos dizer agradável a olhar e certamente também à leitura. A mancha é uma coisa muito importante, a mancha gráfica, a dimensão das linhas para facilitar e tornar agradável a leitura, que é uma tarefa sempre extremamente preciosa em todos os tempos, mas particularmente nos tempos de hoje, em que a leitura se torna uma atividade muito ligada hoje aos computadores, e é pena que não continue também a ser alimentada pelo trabalho das editoras, pelo seu trabalho cuidado, e eu penso que é o caso. Muitos parabéns também ao vosso trabalho gráfico. Neste momento, quando o Renato me pediu para estar aqui hoje com vocês, podem imaginar, houve um conjunto de sensações que passaram por mim e de perplexidades, sobretudo porque se trata de um livro que, de certa maneira, revisita, relembra acontecimentos do passado, acontecimentos históricos, digamos assim, que para nós que estamos aqui na mesa não são assim tão distantes, mas para vocês e para o público hoje jovem, provavelmente 30 e tal anos já pode representar um espaço não longo, mas médio histórico. E a tentação é grande de eu, dado que sou um dos protagonistas desta história, a tentação é grande de eu também refazer a história agora, mas eu vou
tentar lutar contra esta tentação, para respeitar, digamos, aquilo que o Renato fez, a leitura que ele fez, e, sobretudo, uma coisa extremamente interessante, que foi a preocupação quase obsessiva, eu fui testemunha disso, de procurar situar as coisas no seu enquadramento político. Estávamos a sair de um período particularmente vivo da nossa vida política nacional. Não se esqueçam que 77 é considerado o final do PREC, nós estamos em 79, ainda está tudo ainda muito verde. Portanto, a preocupação que o Renato teve em situar politicamente, no seu contexto político, os acontecimentos que ele procura relatar, mas também a preocupação é situá-los no seu contexto social, profissional, cultural, e isso é louvável, tanto mais que tratando-se de um jovem que não viveu esse período, pela sua idade, mas também pelo facto de ter sido testemunha, digamos assim, por não viver em Portugal nessa altura e, portanto, não conhecer por experiência própria os acontecimentos que ele vai tentar encontrar. Portanto, penso que eu devo realçar logo no começo esta preocupação de enquadramento dos acontecimentos. Portanto, quando se trata de relatar factos do passado, corremos sempre dois riscos. Ou de os ler à luz do momento atual, ou então de ficcionalizar um enquadramento que não foi aquele que eles tiveram nessa altura. E, de facto, os acontecimentos que ele relata iniciam, digamos assim, um percurso que se seguiu nesses últimos 30 anos, das quais saíram resultados completamente inesperados na altura, imprevisíveis. Hoje a situação do ensino e da investigação na área da comunicação evoluiu e transformou-se e provavelmente, em muitos casos, em direções que eram imprevisíveis para os protagonistas da altura. Esta é a primeira observação que eu quero deixar e felicitar o Renato por ter conseguido encontrar, digamos assim, as informações que permitem agora, quando nós lemos o trabalho dele, contextualizar minimamente as coisas. Podemos dizer, será que esta contextualização era a única possível? Certamente que não. Provavelmente o leitor, quando for ler o livro, com a sua própria experiência, vai, provavelmente, encontrar outros elementos de contextualização que permitissem reler a história de outra maneira. E mesmo nesse aspecto o Renato foi, digamos, respeitador dessa possibilidade de outros contextos, de outras contextualizações, procurando, digamos assim, ao longo do livro, de não fechar a leitura dos acontecimentos numa só versão. E eu partilho aqui com o amigo a mesa com a Diana Andriga, que eu muito prezo e que eu gosto muito de estar a partilhar aqui este momento com ela, e certamente ela terá outras leituras. Isto é o segundo aspecto que eu queria focar. Nenhum acontecimento histórico tem apenas um sentido. Cada um dos protagonistas e daqueles que, digamos, vão inserir-se nesse processo, vai ter a sua própria experiência pessoal, a sua própria experiência profissional, os seus próprios contextos institucionais. E, provavelmente, das pessoas que são aqui citadas, nem todas têm a mesma leitura dos acontecimentos, mas isso é próprio da experiência humana. Nós não podemos colocar-nos na pele nunca de ninguém. E, dado que se trata do início dos estudos da comunicação em Portugal, uma das coisas que nós descobrimos logo no começo é que a comunicação da experiência individual é impossível. Cada um tem a sua. Cada um vai para a tumba, digamos assim, no fim da vida, com a sua própria experiência pessoal. Ela é impartilhável. Daí a possibilidade de equívocos, de desentendimentos, de conflitos, que são normais,
na experiência humana. E daí também uma outra característica do livro do Renato é ter respeitado também nos testemunhos que recolheu a diversidade de posições, de experiências, de leituras, que são enriquecedoras e que ele partilha aqui com os leitores. São estes dois pontos que eu gostava de sublinhar e a partir dos quais eu gostava de, digamos, de cumprimentar o Renato, felicitá-lo pelo seu trabalho, por um lado pelo trabalho de contextualização e por outro lado pelo respeito pela diversidade de leituras dos acontecimentos do passado. Todo o relato histórico compreende sempre dois trabalhos. A escolha dos acontecimentos. Outra, a escolha do nexo que é dado aos acontecimentos escolhidos. O Renato fez as suas escolhas. Provavelmente outros teriam feito outras, o que é normal. O nexo que ele lhe deu foi o dele, o trabalho é dele. A história nunca faz trabalho por si sem o trabalho da pessoa que se debruça sobre ela. Portanto, ele fez as suas escolhas são verosímeis, estão fundamentadas documentalmente, o que é importante, mas haveria certamente muitas outras escolhas que podiam ter sido feitas. Se eu vos quiser contar o meu dia de hoje, eu vou contar a cada uma das pessoas que me perguntarem o que é que eu fiz hoje, vou escolher, recortar coisas que eu vivi hoje e certamente que se eu for contar a outra pessoa vou escolher outras coisas, vou contar outras coisas, vou fazer outras escolhas, vou narrar outros acontecimentos pelos quais eu passei no dia de hoje. Não há narrações absolutamente únicas. Todas as narrações são únicas, mas não são definitivas. Até porque eu não me lembro de tudo aquilo que eu vivi hoje. Assim também, nos acontecimentos que já decorreram há 30 e tal anos, com a criação do curso de comunicação, aqui nesta universidade, houve muito mais coisas que aconteceram, obviamente, nesses dias ou nesses meses que o Renato procura. Mas ele fez uma escolha que é plausível, que é verosímil, está documentada. Provavelmente outros poderão encontrar documentos que pudessem levar a outras escolhas, a outra segmentação dos acontecimentos. E esta é uma das grandes lições com que também o jornalista se confronta no dia-a-dia, quando tem que relatar os acontecimentos para as suas crónicas, para as suas reportagens. Também ele vai ter que fazer escolhas. Não há escolhas únicas. Provavelmente 2 jornalistas escolherão recortes dos acontecimentos diferentes um do outro e vai ligá-los entre si de acordo com o sentido que lhes deu ele, mas provavelmente outros darão. Isto não tira o valor do trabalho nem de um nem de outro. Era só para sublinhar que o Renato teve cuidado na sua seleção de nunca avançar com acontecimentos que não pudessem ser documentados. E isso é a preciosidade do trabalho histórico que ele procurou fazer. Como viam, eu não tentei fugir a dar a minha versão dos acontecimentos. Eu não vim fazer aqui outra narrativa sobre os acontecimentos, mas valorizar os aspectos que eu considero dignos de relevo e de consideração do trabalho que o Renato fez. Muito obrigado. Ora bem. Eu começo por agradecer o convite que o Renato e a editora me dirigiram para participar na apresentação deste livro. Agradeço o trabalho do Renato, sobretudo tendo em atenção que ele é oriundo do Brasil. É curioso que seja ele que estude um tema que ainda foi pouco abordado
e era muito interessante ser estudado pelos jornalistas portugueses e pelas pessoas que se dedicam a estudar a comunicação social em Portugal, porque eu penso que é um problema que ainda persiste hoje em dia, é o da incompreensão, muitas vezes, entre a universidade e o jornalismo. E agradeço também muito ao Renato uma coisa que é extremamente importante, que é ter posto neste livro, além de declarações que nos permitem contextualizar os acontecimentos, ter posto os documentos. Uma das coisas que muitas vezes é difícil de encontrar em Portugal são as fontes e os documentos originais, e estão normalmente escondidos nos sítios escusos, onde é quase preciso ter características de arqueólogo para chegar, e o facto de agora terem passado a estar aqui são extremamente úteis. Mas eu sou um pouco mais egoísta que o professor Adriano Duarte Rodrigues e, portanto, preparei uma intervenção que não se fica apenas, e este apenas não tem nada de pretender menorizá-lo, pelo livro do Renato, mas como sei que ele até continua a estudar as questões do ensino do jornalismo em Portugal, queria falar um bocadinho também do que é que aconteceu posteriormente e até das discussões que este tema foi tendo nos congressos de jornalistas. Portanto, como já todos sabemos, este estudo é sobre a primeira licenciatura, que é da Universidade Nova, em 79, e que deve a sua existência em grande parte ao professor Adriano Duarte Rodrigues, e que mais tarde viria ter também professor doutor Nelson Traquina, um ardente divulgador das teorias sobre jornalismo. Eu diria mesmo que destes dois nomes partem grande parte dos primeiros textos que os jornalistas portugueses tiveram acesso sobre teorias relativas ao jornalismo. Um extremamente importante, embora dedicado a alunos de secundário, era muito útil a nós jornalistas que já estávamos na profissão, um conjunto de textos em que o professor Adriano Duarte Rodrigues trabalhou, e sobre o do professor Nelson Traquina, em 99, eu acho que não deve haver nenhuma tese universitária sobre jornalismo em que ele não seja citado. Quando não o professor Nelson Traquina, as pessoas que ele cita, porque também pela primeira vez tivemos acesso a uma série de textos sobre jornalismo e sobre teorias da comunicação que não conhecíamos, de facto, e sobretudo sobre jornalismo mesmo. No entanto, como o Renato amplamente documenta neste livro, esta primeira licenciatura deu lugar a muito debate e algumas incompreensões, a meu ver, entre a Universidade e o Sindicato dos Jornalistas. E isso não faz senão reforçar o interesse desta investigação, que, com recurso aos documentos da época, analisa os fatores de divisão entre jornalistas e académicos, bem como as principais reservas que o grupo profissional manteve em relação, devo dizer, não só a esta licenciatura, mas também as outras licenciaturas em comunicação, entretanto, surgidas e que acabaram por ser tema de debate em todos os congressos de jornalistas havidos até hoje. Na introdução deste livro, o Renato refere a polémica que houve naquela época a respeito do modelo de ensino mais adequado para os jornalistas e afirma-a centrada na dicotomia entre a técnica e a teoria. Ora, eu não sei se será exatamente assim. Como o Renato também documenta, e muito solidamente, desde 1941 que o Sindicato de Jornalistas referia a necessidade de um curso superior de jornalismo, e tendo mesmo em 1968 realizado um curso de alguns meses, que não se substituindo naturalmente ao curso superior que se pretendia, permitia apreender em que sentido se inclinavam as opções curriculares do Sindicato de Jornalistas. Os que o frequentaram, foi o meu caso, também foi o teu, claro? Não. Não? Tu tinhas frequentado o Diário Popular? Pois, eu tinha a licenciatura em Filosofia e frequentaste o Popular. Diário Popular. Mas houve muitos jornalistas dos que estão atualmente, mais velhos, atualmente em exercício ou a começar a reformar-se. Não é comigo, não? Não, é comigo. que frequentaram este curso, tiveram aulas de História Contemporânea, Direito, Geografia Económica, Doutrinas Filosóficas Modernas, Língua Portuguesa, Panorâmica da Imprensa, Comunicação e os seus meios, Sociologia da Informação, Orgânica do Jornal, Prática da Comunicação e Técnicas Gráficas.
Uma parte deste currículo aproximava-se, aliás, daquele que tinha sido proposto em 1941 para o curso de jornalismo, que incluía, para lá de temas relativos à história, legislação e técnicas da imprensa, outros relativos à sociedade sobre a qual a imprensa se debruça, como, por exemplo, Estados modernos e direito internacional público e os grandes problemas económicos atuais. E é, a meu ver, aqui que o debate se situa em torno da opção por uma formação que permita ao futuro jornalista um maior conhecimento do mundo em que se insere e da realidade sobre a qual irá reportar, ou por outra, que, como afirma José Rebelo, aqui citado pelo Renato, estava mais ligada às ciências da comunicação em sentido geral, cujo objetivo não era tanto o de formar jornalistas, mas o de formar pessoas que pudessem pensar criticamente sobre o fazer jornalístico. Assim, em intervenções no primeiro Congresso dos Jornalistas Portugueses, que tem lugar em janeiro de 82, o José Carlos Rodrigues, um jornalista, critica na licenciatura da Nova, bem como na do ISCSP, já existente também, uma sobrecarga com, cito, disciplinas sem interesse maior em detrimento das formas novas de expressão. Pelo contrário, o João Mendes lamenta que o curso de reciclagem, entretanto criado pela Nova sob pressão de um sindicato, portanto um curso que já era destinado, o Renato documenta, já destinado a profissionais que já estavam em exercício, e o João Mendes queixa-se de que as pessoas, os jornalistas, tinham apelidado esse curso de teórico, sempre entre aspas, teórico, abstrato, pouco aplicável às práticas que ocupavam predominantemente os profissionais. E, curiosamente, é uma jovem licenciada, a Graça Franco, que fizera sobre comunicação o curso de 2 anos da Universidade Católica, que vem defender que o jornalista deve, antes de mais, ter formação específica na área de conhecimento sobre a qual informa, embora tivesse considerado muito interessante fazer depois um curso de reflexão sobre a comunicação social em si. Aqui está mais uma das coisas do debate. O jornalista deve ser uma pessoa com uma formação de banda larga em comunicação, ou o jornalista deve ser uma pessoa com outra especialização que depois apreende a comunicação social, seja de um ponto de vista mais técnico ou mais teórico. Em novembro de 86, já com vários licenciados em comunicação nas redações, o segundo Congresso volta a abordar a questão da formação. Nas redações, as relações não são nada fáceis entre os tarimbeiros e os licenciados. Ninguém, no entanto, ao longo do Congresso, põe em causa as vantagens da informação. O Luís Humberto Marques intervém para descrever o Jovem Centro de Formação de Jornalistas do Porto, que é uma alternativa que é criada como outro tipo de formação mais diretamente vocacionada para os jornalistas e não no sentido lato de comunicação social. O Nelson Traquina faz a defesa da exigência da licenciatura na área das ciências sociais e humanas para o acesso à profissão e, curiosamente, o mesmo faz o José Carlos Rodrigues, que no congresso anterior tinha criticado o currículo das licenciaturas. E depois chega um muito jovem José Rodrigues dos Santos, que era um licenciado pela Nova, e que declara que, não exigindo licenciatura para o acesso à profissão, o jornalismo português está ainda na era dos feiticeiros. E acrescenta que só por falta de competência é que os tarimbeiros podem temer os jovens licenciados e o ingresso na profissão desses jovens licenciados. Uma das questões de que os tarimbeiros normalmente se queixavam sobre os jovens licenciados era precisamente alguma arrogância quando entravam nas redações. Verdade seja que por parte dos tarimbeiros havia uma arrogância idêntica em sentido contrário. Ambos tinham as suas idiosincrasias. Se o trabalho do Renato nos conta as tensões entre o sindicato e a universidade e as reservas de alguns destes jornalistas mais velhos e tarimbeiros à organização da primeira licenciatura, o Fernando Correia e a Carla Batista já escreveram sobre a profissionalização dos jornalistas e centrados especificamente numa mudança à vida na classe nos anos 60 e 70, com a entrada de jovens com frequência universitária em militância oposicionista. E eu penso que o trabalho do Renato, e espero que o que ele vai continuar a fazer pense sobre isto e nos dê mais dados sobre isto. Eu penso que a geração de 60, para facilitar, porque é finais de 50, 70, 60 e princípios de 70,
faz uma alteração no jornalismo, são pessoas que vêm da vida das universidades, já muitos sem cursos completos, mas com frequência universitária, muita militância na oposição democrática, com uma visão política sobre o mundo, no sentido lato da palavra política, e que tinham transformado a profissão, que tinha passado a ser, de facto, uma profissão política. E, de repente, chegam os jovens licenciados que vêm com uma ideia completamente diferente. Uma ideia completamente diferente, que é uma ideia de que esta formação e esta profissão deve ser, sobretudo, uma profissão técnica. Basta, aliás, ler, por exemplo, a entrevista do Rodrigues dos Santos, de que já falei, no livro Ser Jornalista em Portugal, é que ele diz, meu Deus, aqueles telejornais que eram uma desgraça autêntica, só se falava, era o primeiro-ministro, mais o segundo-ministro, mais o terceiro-ministro, só se viam ministros e governadores e não sei quê, e o povo não estava lá, e além disso era tudo muito mal filmado, e os jornalistas também, além de mais, também andavam muito mal vestidos. Pronto, e a coisa modifica-se toda com a chegada dos jovens licenciados. O Adelino Gomes parecia um jagunço, agora já parece um senhor, e, portanto, chegaram os tecnocratas do jornalismo ao jornalismo português. E chegam, diz-nos, um dos mais brilhantes jornalistas dessa primeira fornada, também mais ou menos da idade do Rodrigues Santos, e penso que com um ano de diferença na universidade, a meu ver, um dos mais brilhantes da sua geração, que é o Jacinto Godinho, e que numa entrevista para o mesmo projeto do perfil de jornalista, diz que a universidade os alertou para a interferência política na comunicação social, o que é muito natural. Estávamos no princípio dos anos 80, tínhamos saído do PREC ainda há relativamente pouco tempo, ainda era normal nas redações receberem-se telefonemas do gabinete do ministro a dizer que tira não sei quê, ou receberem-se ordens para dizer aquela entrevista tem que passar completa, enquanto o jornalista dizia, mas eu tenho 1 minuto e meio para pôr no ar. Quais 1 minuto e meio? Pois 7 minutos que o senhor falou, tem que ser. Pronto. E isto era obviamente muito discutido nas universidades, como é natural, e ainda bem, e criou nos jovens jornalistas uma reação de defesa em relação à interferência política, mas despreparou-os totalmente, a meu ver, enfim, cito Jacinto, que é dessa época, para a interferência do poder económico. Ora, acontece que também estamos numa viragem do mundo, e estamos numa viragem precisamente da passagem da discussão política para a mercadorização da informação. E, portanto, a junção destas duas coisas, a meu ver, tem um impacto muito grande e não forçosamente positivo na informação que se faz. Estou a pensar nomeadamente em algumas coisas que se vêem de desprezo pela, que é mais do que crítica à política, é desprezo pela política, o que num país que viveu 48 anos de fascismo e não tem sequer 40 de democracia me parece particularmente perigoso em termos de comunicação social. Mas esta é a minha opinião, naturalmente, não tem que ser, não a pude provar cientificamente. 12 anos depois destas discussões, no terceiro congresso, que é já de 1998, e há imensos já jovens licenciados de comunicação social nas redações, a formação continua a estar em causa. O Renato não sabe no que se meteu-se em 79 e nós continuámos a discutir isto ao longo dos anos. Nesse congresso, o Fernando Cascais, que é do Senjor, e que é um licenciado que, além de já ter outro curso, faz a licenciatura da Nova, dá como indiscutíveis que há duas componentes de acesso à profissão, uma básica de competência teórica e a prática específica do exercício profissional. E, embora admita uma grande variedade de currículos, alerta para o facto de que a formação generalista de banda larga que fundamenta os currículos na área da comunicação tem certos efeitos perversos. As redações acusam falhas de especialização e o tratamento de algumas áreas exige conhecimentos e preparação específicas. Nesse mesmo congresso foram, aliás, referidos alguns casos concretos de desconhecimento da realidade por jornalistas em exercício. Por exemplo, confundir as competências do Ministro da Justiça com as da Administração Interna, da do Procurador da República com a do Provedor,
que não têm, de facto, rigorosamente nada em comum, e alguma ignorância relativa a alguns conhecidos intervenientes da história portuguesa do século XX. Contam-se histórias de alguém que diz: mas porquê que estão a falar desse Melo Antunes? Quem é esse Melo Antunes? Ou que em Portugal, alguns anos depois do 25 de Abril, é particularmente chocante o Melo Antunes sendo um dos ideólogos do dito 25 de Abril e dos movimentos que se seguiram. Mais uma vez, ninguém no Congresso pôs em causa a importância da licenciatura. O que se discutiu foram os currículos dos diversos cursos de comunicação social. Nunca se defendeu que os jovens saídos das universidades soubessem de imediato construir peças jornalísticas. Dizia-se, sim, que era expectável que conhecessem a história nacional recente, bem como a organização do Estado, já que esta desaparecera das matérias do secundário, onde durante muitos anos, e nós os mais velhos passámos por isso, era dada sob o nome de OPAN, a Organização Política e Administrativa da Nação, que era aliás uma grande estupada, mas sempre dava uma noção do Estado, que era imutável, porque sendo uma ditadura também nunca mudava muito. É mais difícil em democracia, que tem mais mudanças. Portanto, por esta altura, 99, quase 20 anos depois desta primeira licenciatura em comunicação e da tentativa de criação de um curso de reciclagem para jornalistas, o sindicato, continuando a defender que o acesso à profissão deveria continuar aberto, que é uma das questões que o Renato trata aqui, esta discussão entre ser aberta ou ser fechada às pessoas oriundas da comunicação social, advogava a frequência da universidade pelos jornalistas que não tinham essa frequência, defendendo o acesso direto à licenciatura em Ciências da Comunicação de jornalistas com o 11º ano e mais de 5 anos de exercício da profissão, bem como a possibilidade de acesso a mestrados, que se veio a verificar ser impossível pela legislação portuguesa, ou por cursos por medida, que era uma ideia que se defendia dizendo, e que é verdade, que os jornalistas não precisam todos da mesma formação, podem precisar de uma formação de base, mas depois um jornalista desportivo, um de internacional ou um de economia, não precisam exatamente da mesma base larga. E também, portanto, o acesso quer a mestrados, quer a estes cursos por medida, mediante análise de currículo a jornalistas que tivessem o 12º ano e pelo menos 10 anos de profissão. A Nova esteve presente numa reunião promovida pelo Ministério da Educação entre os dirigentes sindicais e os responsáveis dos cursos superiores de comunicação e talvez marcada pela experiência do curso de reciclagem que tinha corrido mal no princípio dos anos 80, não se aventurou por aí. Entretanto, pouco depois, outro estabelecimento de ensino superior criou uma pós-graduação em jornalismo de 1 ano, aberta a jornalistas com mais de 5 anos, contra a opinião do sindicato, que defendia que deviam ser 10, e a análise de currículo. Ao contrário do que sucedera na Nova, as coisas sempre tinham avançado um bocado e esta experiência correu bem. Alguns dos que frequentaram essa pós-graduação seguiram depois para doutoramento. Isto era uma originalidade portuguesa. Antes de Bolonha, uma pessoa sem licenciatura podia ser doutor, mas não podia ser mestre, porque o mestrado exigia explicitamente licenciatura, enquanto que o doutoramento, presumo que por causa do doutoramento honoris causa, não exigia isso. E, portanto, aqueles que quiseram continuar tiveram que saltar para doutoramento porque não puderam ir para mestrado, que era uma coisa mais modesta, mas não podiam fazer isso. E pronto, e assim já temos, entretanto, Bolonha também permitiu a ida para os mestrados e já saíram agora vários destes jornalistas tarimbeiros, transformaram-se, entretanto, em mestres e doutores. Alguns tinham passado pelo falhado curso de reciclagem e fecharam finalmente um projeto que tinha ficado por cumprir. Como investigadores, têm feito aquilo que sempre tinham defendido, tentar unir à teoria o conhecimento prático de vida nas redações. Eu diria que talvez ao fim de 30 anos se tenha finalmente concretizado o sonho daqueles que, como o Adelino Gomes disse ao Renato, e que o Renato aqui cita, sonharam com uma aliança entre a profissão e a universidade. Eu continuo a achar, ao fim deste tempo todo, que ambas, universidade e jornalismo, têm a ganhar com o aprofundamento do diálogo e que o principal ganho só pode ser o do cidadão, leitor, ouvinte e espectador. Fornecendo os dados concretos sobre os escolhos encontrados no caminho desta primeira licenciatura, o livro do Renato vem, afinal, ajudar a abrir pistas para esse diálogo.
Eu recomendo, portanto, a todos a leitura para ver se conseguimos evitar as armadilhas do futuro. Muito obrigada. És tu. Faz o favor de passar-lhe a palavra? Claro que sim, eu estava a passar a palavra Obrigado. ao professor e jornalista universitário Fernando Correia. Em primeiro lugar, cumprimentar a editora por esta bela edição. O professor Adriano já se referiu a ela e eu concordo. Cumprimentar o autor e cumprimentar os meus companheiros de mesa e agradecer a presença dos presentes. Quero saudar o Renato pela feliz ideia e pela coragem que teve ao escolher como tema da sua tese a instauração da primeira licenciatura em Portugal na área da comunicação social, nomeadamente os desentendimentos intelectuais, entenda-se, nos contactos entre académicos e jornalistas. Disse feliz ideia, em primeiro lugar, porque desde há muito que se impunha a abordagem deste ato fundador sobre o ensino do jornalismo, mas também porque se trata de um episódio relevante no percurso demorado, irregular e atribulado da construção em Portugal do jornalismo como profissão. Disse coragem, desde logo, porque nos remete para um período conturbado da vida nacional, marcado pelas dificuldades próprias e incontornáveis de um país e, portanto, também dos grupos sociais, neste caso os jornalistas e os académicos, um país que dava os primeiros passos na aprendizagem da vida democrática. Mas coragem também, porque, sendo um tema que nunca tinha sido estudado com esta profundidade, ou mesmo com outra, não conheço outro estudo sobre este tema, obrigava à amorosidade, persistência e também espírito crítico necessários para vasculhar nos arquivos em busca de fontes primárias, e o Renato esteve em cerca de uma dezena de arquivos, e depois também o confronto destas fontes primárias com os protagonistas, recorrendo a uma dezena de entrevistados no quadro da investigação empírica a que se propôs. Digamos, pois, que a componente heurística da investigação é uma das suas vertentes mais positivas, permitindo que hoje tenhamos acesso a importante documentação que poderá levar a novos aprofundamentos e dar-nos pistas para outros caminhos de investigação. Destaco também a preocupação em ouvir as várias partes envolvidas, segundo as boas regras jornalísticas, assim como o não esquecimento em contextualizar a gênese desta primeira licenciatura no processo paralelo de instauração entre nós das ciências sociais, sob o impulso do professor Adério de Cedas Nunes, nome hoje pouco recordado, eu diria até injustamente esquecido. Um dos pontos mais interessantes, na minha perspectiva, da abordagem feita pelo Renato tem a ver com a existência que ele detecta e de que fala, de tensões, equívocos, ambiguidades e incompreensões das duas partes envolvidas, ou seja, jornalistas e académicos. Como escreve o autor, e isso parece claro, os jornalistas, nomeadamente muitos dos que se iniciaram na profissão no período do Estado Novo, durante os anos 60, 70, buscavam uma afirmação identitária e uma valorização profissional através da formação técnica específica. Pretendiam uma credenciação académica que lhes concedesse uma legitimação social e uma dignidade profissional que, com boas razões, ambicionavam, para além, evidentemente, dos conhecimentos que sentiam que seriam úteis para a sua profissão. E deu-se então o choque com os universitários. A questão que levanta é esta. Não haveria por parte da comunidade académica, e também com compreensíveis e justas razões, uma idêntica, eu diria, homóloga busca de afirmação e valorização sociais? Os desentendimentos surgidos e o negativo desenlace final não terão, em grande parte,
não terão em grande parte resultado deste confronto simbólico entre, por um lado, um grupo profissional durante décadas subalternizado, mas consciente do seu papel essencial em democracia, e, por outro lado, uma comunidade académica igualmente desejosa de defender a identidade do seu campo científico e de afirmar a especificidade das ciências da comunicação, também elas, no fim de contas, cerceadas, ignoradas e perseguidas no tempo da ditadura? Não será esta realidade que pode levar a compreender melhor, por exemplo, que das 23 disciplinas previstas para o curso, só 3 tivessem diretamente a ver com jornalismo? Ou que o sindicato, depois das conversas havidas, não tenha sido sequer informado, segundo conta o Renato, sequer informado da entrada em vigor da licenciatura? É uma questão que deixo em aberto e sobre a qual talvez o professor Adriano nos possa ajudar a compreender melhor a situação. No período a que este livro se reporta e nos anos seguintes, existia, pois, uma tensão entre jornalistas e universidade. É preciso que se diga que, posteriormente, deram-se importantes avanços no ensino universitário do jornalismo e na aproximação entre o mundo profissional e o mundo académico. Números de há 3 anos indicavam que cerca de 65% dos jornalistas com carteira profissional eram licenciados, maioritariamente em jornalismo, mas não só em jornalismo. E mesmo alguns mestres e doutores, contra uma pequeníssima minoria há 2 décadas e meia. No domínio da investigação e da edição, desde o quase zero de meados dos anos 90, passou-se, na última década e meia, para, eu diria, uma relativa abundância. Falando do ponto de vista da sociologia do jornalismo, que é aquele que me diz mais respeito, não posso deixar de considerar um excelente sinal uma corrente específica da investigação que tem menos a ver com a orientação ou metodologia do que com o posicionamento socioprofissional do investigador. Falo, aliás, a Diana já se referiu a isso, dos jornalistas investigadores, profissionais que, numa perspectiva científica e no contexto do seu enquadramento universitário, estudam o seu próprio campo de atividade. Não é o sociólogo que, para conhecer de perto a produção da informação, se desloca para dentro da sala de redação, no estilo da metodologia da chamada observação participante. É o jornalista que, sem sair da sala de redação ou saído dela após vários anos de atividade, em alguns casos dezenas de anos, reflete criticamente sobre o seu próprio meio laboral e a sua experiência profissional, recorrendo aos instrumentos e aos quadros teóricos da sociologia. Isto é, em vez da participação, da observação participante, teríamos aquilo que eu chamaria a participação refletida. Não é o académico que vai para o terreno, é o prático, o jornalista, que vai racionalizar, teorizar a sua própria prática. Este posicionamento, tal como exige a metodologia da pesquisa no terreno, permite a imersão no meio social e o contacto direto e discreto com as pessoas, situações, acontecimentos, permite a obtenção de respostas e de observações sem a necessidade de muitas perguntas que, digamos, a observação participante protagonizada por sociólogos muitas vezes se torna difícil porque promove desconfianças, incompreensões, distanciamento entre o sociólogo que vem de fora e o meio profissional que ele estuda, neste caso, as redações. E conhecemos uma vasta bibliografia feita, nomeadamente no estrangeiro, de sociólogos que foram para dentro das redações para a observação participante e depois se queixam, inclusivamente, desse distanciamento, dessa desconfiança dos profissionais em relação a este cientista que aparece aqui de fora e a querer perceber uma coisa de que ele não percebe nada porque chegou ontem e a gente está cá há não sei quantos anos. Mas também pode ter, evidentemente, desvantagens. O que está próximo e é familiar e natural pode ser pior compreendido.
como diz o Firmino da Costa, se numa floresta de exotismos não se distingue o singular, na banalidade do familiar não se distingue o comum, ou pode-se não distinguir. Qual é o caminho? É o cruzamento entre familiarização e distanciamento, tentando conseguir, por um lado, a proximidade sem a qual não há conhecimento do objeto, por outro lado, o afastamento sem o qual não há observação crítica. Trata-se de um caminho pleno de potencialidades e eu creio que nós todos poderemos encontrar um exemplo recentíssimo de quão profícua é esta linha de investigação, que é a recente publicação da tese de doutoramento do Adelino Gomes, chamada Nos Bastidores dos Telejornais, e que resulta precisamente de um trabalho de um jornalista feito nas redações, neste caso dos telejornais, e que é um excelente trabalho de investigação. Creio que todos os que de algum modo estamos ligados à investigação sobre o jornalismo e sobre o seu passado, algum dia pensamos, sonhamos, como seria útil, importante, fundamental, indispensável, etc., dar continuidade ao trabalho pioneiro de José Tengarrinha e construir uma história do jornalismo e dos jornalistas portugueses, ou em Portugal, como quiserem. Estou certo que esta não será tarefa para uma pessoa só. Para fazer essa história, serão previamente necessárias abordagens aprofundadas de determinados períodos, fases, episódios, contributos, enfim, para a pouco e pouco erguer os pilares e sinalizar os pontos de referência para alcançar esse almejado objetivo. O Renato aqui nos deixa o seu contributo, que não é pequeno e que cumpre agradecer, com a certeza que a certeza e a esperança que a este outros seguirão. Muito obrigado. Eu quero agradecer já a introdução dos três e vou passar a palavra ao autor, jornalista investigador Renato Mendes, para falar um bocadinho sobre o seu trabalho e algo assim. Desculpa. Estávamos a querer roubar o microfone, já viste isto? É um momento muito especial para mim, enquanto jornalista e também agora acadêmico, não é, com a publicação do meu primeiro livro. Eu gostaria de agradecer especialmente a todos vocês da plateia. Muito obrigado por estarem aqui. Eu gostaria de agradecer ao professor, meu caro professor Adriano Duarte Rodrigues. Tivemos muitas horas de conversa para a escrita do livro, pude conhecer um pouco melhor da realidade política e também da formação do campo das ciências da comunicação através do professor Adriano Duarte Rodrigues. Ele foi uma pessoa fundamental, um entrevistado fundamental para esse livro. Agradecer a jornalista Diana Andringa por ter trazido alguma polêmica à volta de elementos que emanam do livro, não é? Eu achei muito curioso você dizer, enfim, relatar situações que aconteceram imediatamente após ao curso de aperfeiçoamento, não é? Que foi, enfim, uma tentativa que foi levada a cabo pelo professor Adriano Duarte Rodrigues e pelos jornalistas da época, uma tentativa de um curso específico para os jornalistas, não é, em paralelo à licenciatura, que pelas razões que eu descrevo no livro não foi possível. Então eu agradeço a Diana por ter aberto essa janela, não é, de investigação. Ao jornalista e professor Fernando Correia, eu tenho que agradecer muito também pelos livros dele que eu li, em coautoria com a professora Carla Batista, e por todos os artigos avulsos que eu encontrava do professor Fernando Correia em revistas que debatiam o jornalismo, não é? Quer na década de 80, 90 e até no ano 2000. Gostaria de agradecer ao editor e meu amigo Miguel Neto pela obra e pelo cuidado que você teve em todo o processo de feitura do livro. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer a Dani Afonso,
que é também da Escritório Editora. Seja bem-vindo, Torres. A Dani Afonso pelo projeto gráfico e pela capa do livro, que me surpreendeu. Ela ficou muito bonita mesmo. Gostaria de agradecer aos meus orientadores, não é? Porque esse livro ele foi feito com base em uma tese de mestrado que foi defendida em 2011. Meus orientadores, o professor Nelson Traquina e a co-orientadora, a professora Carla Batista. Eles dois foram fundamentais porque me abriram portas e me orientaram no caminho que eu deveria seguir, não é? Em algumas encruzilhadas que eu encontrei por esse processo de escrita da tese. Um agradecimento muito especial a todos os entrevistados. Mais uma vez o professor Adriano Duarte Rodrigues, o professor José Rebelo, o professor João Pissarra Esteves, os jornalistas Adelino Gomes. O Adelino Gomes foi fundamental também para eu perceber as tensões. Ele foi fundamental porque foi uma das pessoas que conseguiu melhor contextualizar o ambiente sindical daquele biênio 77, 78, quando Cáceres Monteiro consegue estabelecer uma posição unificadora, não é, entre o PS e o PCP, que eram a maioria, não é, dos jornalistas do sindicato naquela época, que conseguiram fazer, enfim, dar essa unidade ao sindicato, não é? Fugindo um pouco do conflito que o sindicato vivia nos anos anteriores, não é? Isso 75, 76. Esse biênio parece que foi um biênio muito polarizado, não é? Portanto, ao Adelino Gomes, esse agradecimento especial, ao Fernando Cascais e ao José Pedro Castanheira. São 3 jornalistas que viveram intensamente essa época e que, se eu não me engano, se conheceram na direção do sindicato, não é? Parece que o José Pedro Castanheira foi convidado pelo Cáceres Monteiro e pelo José Carlos Vasconcelos a participar desse biênio da direção do sindicato, não é? E também não esquecer do João Palmeiro, do doutor João Palmeiro. Quando eu agradeço professores, jornalistas e o João Palmeiro na qualidade de um antigo membro do governo, esses agradecimentos me remetem a 3 esferas que interferiram na criação da licenciatura, não é? A esfera política, representada pelo João Palmeiro, a esfera ou campo jornalístico, representado por Adelino Gomes, Fernando Cascais e José Pedro Castanheira, e o campo acadêmico, Adriano Rodrigues. E, no fundo, eu acredito que o livro, uma das virtudes do livro, é poder contextualizar um fato de grande importância para o nascimento da comunicação social em Portugal, tendo em conta agentes desses 3 campos. Enfim, foram 3 campos que interferiram de forma direta, não é, na criação. Agora, quando eu digo a interferência, é claro que o professor Adriano Duarte Rodrigues, ele tinha, e isso foi mencionado pelo Fernando Correia, que o professor Adriano Duarte Rodrigues tinha, digamos assim, a obrigação ou o dever de defender aquilo que seria um curso idealizado e criado por ele, não é? Por outro lado, eu observei e identifiquei cedências de ambas as partes, não é? O professor Adriano Duarte Rodrigues, isso está documentado, ele cedeu em muitos aspectos, em algumas poucas reuniões, não é? Que aconteceu entre os membros do sindicato e ele, não é? Ele cedeu e se demonstrou disponível em
acolher os jornalistas para um novo curso que se iniciava. E por uma série de razões, alguns jornalistas seguiram, o Fernando Cascais é um dos exemplos, seguiram pela licenciatura, outros não, como a Diana Andringa disse, outros vieram se aproximar do campo acadêmico muito mais tarde, não é? Então eu acho que é claro que o equilíbrio é utópico, não é? Principalmente nesse tipo de investigação histórica, mas algo que eu ressaltaria é agentes desses três campos terem participado da minha investigação. Eu gostaria também de agradecer a minha mulher, a Cibele Mendes, e a minha filhinha Clara. Ela foi super compreensível, companheira, amiga, e vai me dar mais um filho como um presente, não é? Esse fim de ano, início do próximo, vão ser meses assim de grande felicidade. E começa com a publicação do livro. Por último, eu gostaria de agradecer alguns apoios institucionais do CINJ, do Centro de Investigação Média e Jornalismo. Gostaria de agradecer o apoio do Gabinete para os Meios de Comunicação Social e gostaria de agradecer à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, especialmente dois professores, ao professor Rui Cadman, que, enfim, me recebeu algumas vezes no gabinete dele para conversarmos sobre o livro e sobre temas relacionados ao livro, e o professor Francisco Caramelo. Como uma última nota, porque eu acho que, enfim, já disseram coisas interessantíssimas sobre o livro, como uma última nota, eu gostaria de informá-lo sobre o surgimento e o nascimento do livro, né? Ele nasceu a partir de um seminário que eu coorganizei com a professora Carla Batista. Ele nasceu em 2010, um seminário onde participaram o Fernando Correia, depois a Rosa Maria Sobreira, o José Carlos Vasconcelos, o professor Adriano Duarte Rodrigues, o Adelino Gomes, o Fernando Cascais e a Anabela Neves. Foi a partir desse seminário, em 2010, que tinha o título Ensino do Jornalismo e Identidade Profissional antes e após o 25 de abril, que eu acho que meu faro jornalístico detectou uma história que seria muito interessante de ser contada, não é? Os intervenientes abordaram questões ligadas ao ensino e à identidade profissional, e foi a partir dali, em conversas informais que eu tive com vocês, depois do colóquio, que eu saí com a mente muito inquieta. Eu percebia que existia algo que precisava ser contado. Então, o livro nasce de um seminário, não é? De um momento de partilha de saber. E é concluído agora com a publicação. Mais uma vez, muito obrigado.